Boa tarde, meu nome é Juscelito Lopes, eu sou o primeiro sargento da Polícia Militar Ambiental, sou integrante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Bom, em princípio nós iremos comentar alguma coisa acerca do licenciamento ambiental e desse processo que nos dias atuais é tão importante para a sociedade brasileira e catarinense como um todo. Bem, é importante primeiro salientar que nos dias de hoje está ficando cada vez mais evidente a necessidade da preocupação com as atividades humanas que podem causar algum dano ao meio ambiente, uma vez que tem-se como entendimento geral de que o meio ambiente ecologicamente correto e sadio, assim como já é previsto na Constituição brasileira, é um direito de todos. E não só um direito, mas é uma necessidade de todos também. Nesse sentido, a Polícia Militar Ambiental, ela entra como um órgão do Estado que fiscaliza as ações que possam causar algum dano ao meio ambiente. O processo de licenciamento ambiental não é realizado pela Polícia Militar Ambiental. Existem outros órgãos ligados à administração pública que efetuam esse serviço para a sociedade. Na medida que uma pessoa, um particular, ou mesmo uma empresa queira executar uma ação que ela venha a ocasionar, nesse processo da execução, algum dano ao meio ambiente, ela tem que buscar então o licenciamento dessa atividade. Existe na legislação brasileira e catarinense um rol de atividades que são consideradas potencialmente poluidoras. Então, quando o cidadão, quando a empresa, quando a atividade que essa pessoa for realizar está elencada ali naquele rol de atividades, então se faz necessário o licenciamento dessas atividades. Aqui no município de Joinville, o cidadão poderia, ou a empresa poderia, dependendo da atividade que vai realizar, buscar no órgão municipal do meio ambiente, que seria a Fundema, o licenciamento dessa atividade. Ou, numa esfera um pouco acima, o órgão licenciador seria a Fátima. Existem algumas atividades que só a Fátima licencia. E ainda outras atividades que somente o IBAMA, a nível federal, é que vai licenciar. O importante é que a pessoa, ao saber que a sua atividade pode ocasionar dano ao meio ambiente, ela tem que buscar esse processo de licenciamento para que os danos sejam minimizados ou até eliminados. É o processo de licenciamento que vai garantir que os danos serão eliminados ou minimizados. À medida que a pessoa faz a atividade irregularmente, não há uma segurança no sentido em relação à poluição que ela possa causar. E é no processo de licenciamento que o órgão licenciador vai ter a oportunidade de observar o projeto do empreendedor, corrigir possíveis falhas e fazer algumas exigências para que essa instalação dessa empresa ou essa atividade não cause um dano ambiental desnecessário. Então o licenciamento, ele vai, na emissão da licença, na verdade, a própria licença vai trazer no seu bojo algumas exigências que o empreendedor tem que cumprir. E quando o órgão ambiental fiscalizador, nesse caso a Polícia Militar Ambiental, for efetuar a fiscalização, inicialmente, obviamente, vai ser cobrado a licença. E se o cidadão ou a empresa não tiver a licença, aí nós iríamos já para uma fase de instauração de processo administrativo para apurar a responsabilidade desse empreendedor pela poluição que está causando sem ainda ter a cobertura do licenciamento ambiental. Mas na medida que é apresentada a licença, o órgão fiscalizador passa então a observar os condicionantes do licenciamento, que está previsto e está constado na licença, com aquilo que é encontrado de fato no campo. Então, um exemplo, se por exemplo a atividade requer a instalação de uma extração de tratamento de efluente, para que possa funcionar, isso vai estar previsto no licenciamento. Então, quando o órgão fiscalizador chegar ali, ele vai verificar se de fato existe a tal estação de tratamento de efluente e se ela está funcionando conforme está previsto na licença ambiental. Também existem casos em que o agente da fiscalização ambiental, no caso o policial militar ambiental, ele pode chegar no empreendimento e verificar que existem algumas discordâncias entre o que está previsto na licença e o que está sendo de fato executado
no empreendimento ou na obra em questão. Há casos que a gente só vai reportar a situação através de relatório para o órgão licenciador, porque nós entendemos que é o órgão licenciador, afinal de contas, que está muito mais íntimo de todo o processo de licenciamento do que nós que estamos indo ali apenas para fiscalizar. Salvo, claro, os casos em que, mesmo tendo licença, há uma discrepância muito grande entre o que está previsto na licença e aquilo que está acontecendo no local. Existem outros casos também, como acidente, vazamento de óleo, de poluentes, enfim, que mesmo estando com a licença, a pessoa, o empreendedor, ele é responsável e será responsabilizado penalmente, civilmente e criminalmente também. Então, essa seria a função da Polícia Militar Ambiental em relação ao processo de licenciamento e também ao controle desse licenciamento, né? O órgão licenciador, ele faz esse controle também, porque ele acompanha todo o processo de licenciamento e, na medida, existe até calendários no próprio processo de licenciamento em que esse órgão que licenciou vai fazer a sua fiscalização esporádica a fim de detectar necessidades de possíveis melhorias, porém, de maneira que ele possa sanar ou corrigir qualquer eventualidade, né? Em relação à fiscalização ambiental realizada pela Polícia Militar Ambiental, como eu já disse antes, quando o fiscal ele encontrar então a atividade irregular ou sem o amparo da licença ou em desacordo com essa licença, será então realizado e instaurado o processo administrativo, né, onde será apurada a responsabilidade do fato que ocasionou o dano ambiental. Nesse momento, a pessoa, como todo o processo administrativo, ela vai ter a oportunidade de arguir a sua defesa para que se seja esclarecido e só então, ao final, ser ou não aplicada uma penalidade administrativa, né? Isso tudo vai ocorrer concomitantemente com o processo penal também. É importante salientar que sempre no processo administrativo, a principal preocupação do órgão ambiental vai ser a recuperação do dano. Então, por exemplo, no caso de um desmatamento que for realizado sem a cobertura de um processo de licenciamento, sem a cobertura de uma licença ou de uma autorização de corte, se o cidadão ou essa empresa ser flagrada cometendo esse fato, vai ser instaurado o processo administrativo e no decorrer do processo será determinado que essa pessoa recupere a área degradada, né? Ela vai ter que elaborar um projeto de recuperação de área degradada. Esse projeto de recuperação de área degradada vai ter que ser levado à apreciação do órgão licenciador, que vai validar esse projeto, para que só então a pessoa coloque em prática e inicie o processo de recuperação daquela área degradada, tá? Tudo isso é feito para quê, afinal de contas? Tudo isso é feito com vistas a tentar manter a qualidade ambiental do nosso Brasil, do nosso estado de Santa Catarina, né? Visando sempre o bem coletivo, tá? Esse é o trabalho que a Polícia Militar Ambiental exerce em relação ao processo de licenciamento, em relação à fiscalização das atividades que podem ocasionar dano ambiental. Obrigado.